250 servidores do INPE, do DCTA e do CEMADEM, em São José dos Campos, fizeram uma passeata hoje de manhã. Eles cobram a permanência da gratidão de qualificação, que representa 40% do salário dos servidores de nível técnico. Segundo o sindicato da categoria, um erro na edição da lei, que concedeu 5,5% de reajuste salarial, pode cortar o benefício e prejudicar cerca de 900 servidores. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informou que, na realidade, o projeto de lei não incluiu os cargos de técnico e auxiliar técnico, mas a correção já foi solicitada ao Ministério do Planejamento. O varejo da região fechou 451 postos de trabalho no mês de abril. Foram 3.331 contratações contra 3.782 demissões. A pesquisa foi feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté em 39 municípios. O setor que mais contribuiu para essa retração foi o de concessionárias de veículos, que teve queda de 11,6% em comparação entre abril de 2015 e abril deste ano. As lojas e departamentos também têm dados negativos, retração de 10,2% no número de contratações. Na outra ponta da pesquisa, os supermercados tiveram aumento de 2,5% e o setor de farmácias e perfumarias com 0,8%. Esses foram os únicos que mostraram alta no número de admissões. O Sincovat afirma que a expectativa para o último trimestre de 2016 é que esses dados fiquem estáveis. Para comentar esses números, nós recebemos aqui na bancada do Band Cidade o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, Dan Ginsburg. Boa noite, Dan. Obrigado pela sua presença. Bom, o resultado dessa pesquisa prova o temido efeito cascata da crise que atingiu severamente aqui na nossa região, principalmente o setor industrial. Com certeza, né? A gente tem o setor industrial vem perdendo emprego, perdeu muito emprego. O setor de serviços e agora chegou a hora do comércio demitir. O empresário do comércio toma essa decisão como última decisão. Ele tenta diminuir os custos, ele renegocia o seu aluguel, ele corta água, luz, telefone, mas chega uma hora ele realmente se vê obrigado a demitir o funcionário e isso é muito ruim, né? Quer dizer que as pessoas, elas realmente não estão consumindo com medo do desemprego, aquelas que ainda estão empregadas, e quem já perdeu o emprego realmente aperta o cinto. A gente tem uma situação muito perversa, né? A gente tem uma inflação que diminui a renda das pessoas, com isso elas não vão às compras, elas têm perdido o emprego, se não perdeu, estão com medo de perder ou conhece alguém que perdeu. Então a gente tem essa roda da fortuna aí girando ao contrário, né? É uma bola de neve, né? É uma bola de neve girando ao contrário e trazendo aí para o comércio, e ele está sentindo muito nesse momento a perda de faturamento. Conforme a pesquisa que vocês fizeram indicou, as concessionárias foram as que mais demitiram. Dá até para entender por quê, não se está vendendo carro, né? Só que as lojas e departamentos também fecharam no vermelho no mês de abril. As promoções que a gente vê aí nas vitrines, inclusive agora, né? No inverno, em plena estação, todo mundo fazendo campanha, fazendo promoção. Não está dando resultado? Não adianta colocar o preço mais baixo, então? Não, o lojista ele tem que tomar algumas decisões. Ele é sempre um otimista porque ele sempre compra antes de vender. E o que acontece? As duplicatas chegam, você tem que pagar e a gente fica preocupado em girar essa mercadoria. Então, realmente, a gente está tendo aí uma grande liquidação. Se andar pelo comércio aqui da cidade, se andar aqui pelos shoppings, a gente vai ver um monte de empresa aí tentando girar essa mercadoria. É uma oportunidade ótima para o consumidor que vai poder comprar mercadoria de inverno e ainda usar nesse inverno, porque o frio continua aí provocando aí as pessoas, deixando ela com bastante frio. Então, é uma grande oportunidade, diminui-se a margem de lucro, mas você tenta colocar essa mercadoria para fora. A mudança de governo, né? A gente está aí mesmo que temporária, né? O Temer é o presidente do Brasil interinamente. Ela não deu o resultado esperado na economia? Veja, nós tivemos, quando o Temer chega no governo, os indicadores... Todo mundo fica otimista, né? Sim, os indicadores mostraram aí uma leve melhora na confiança tanto do consumidor como do empresário. Mas a gente ainda tem aí um mês e meio aí para essa decisão ser tomada, né?
E como nunca aconteceu no Brasil, a gente tem realmente a política impactando de forma brutal a economia. Então, enquanto isso não se resolver, a gente não consegue deslanchar. A gente, continua patinando e estamos aguardando aí as decisões de Brasília para que isso aconteça. Última pergunta, 30 segundos para responder. Qual a expectativa para os próximos meses? Depende realmente da confirmação ou não do impeachment da Dilma? Depende fundamentalmente para que isso aconteça. E se acontecer, a gente imagina aí um último trimestre razoável, digamos assim, para em 2017 a gente começar a crescer. Ok, Dan Ginsburg, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, obrigado pela presença, uma boa noite para você. Sempre um prazer, uma boa noite. A segunda-feira foi um dia típico de inverno em toda a região. O céu ficou azul com o predomínio do sol, mas mesmo assim as temperaturas despencaram, Geou na Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão fez 1 grau abaixo de zero. Esta foto enviada pela Marta Eisenlohr mostra a água congelada na torneira. Foi difícil fazer o café da manhã hoje cedo. Carros também ficaram cobertos por uma fina camada de geada, conforme registrou o telespectador Dirceu Bravin. A Renata Carneiro fotografou cubinhos de gelo saindo da mangueira. Isso mesmo, cubinhos de gelo na mangueira, que ficou gotejando durante a madrugada. E quando amanheceu, o verde predominante da chamada Suíça brasileira ficou tingido de branco. Espetáculo, Mas amanhã o frio deve continuar e a umidade também vai baixar na região. Veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, a terça-feira vai ser congelante. Os termômetros caem a 0 grau e pode gear de novo em Campos do Jordão para a alegria dos turistas que passam as férias na cidade. Logo o sol aparece, mas mesmo assim a sensação térmica permanece baixa. Em Monteiro Lobato, a máxima não passa de 14 graus. No Vale do Paraíba, o tempo também fica firme amanhã, mas a massa de ar polar continua atuando. Portanto, não saia de casa sem um agasalho. Em Jacareí, Taubaté e Lorena, os termômetros oscilam entre 5 e 17 graus. A umidade relativa do ar também vai ficar bem baixa amanhã. Por isso, apesar do frio, é importante beber bastante água. No litoral norte, a nebulosidade aumenta, mas ainda assim o sol deve predominar. As temperaturas continuam baixas. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Hoje, em São José dos Campos, mesmo com o tempo bom, os termômetros não passaram de 17 graus. Amanhã, as nuvens devem aumentar no decorrer do dia e a máxima chega a 19 graus. A terça-feira, em Pindamonhangaba, vai ter aumento gradativo da nebulosidade e os termômetros oscilam entre 5 e 19 graus. Em Ubatuba, muitas nuvens com períodos de melhoria, mínima de 14 e máxima de 19 graus, ondas de 2,40 metros de altura e ventos acima de 3 quilômetros por hora. No próximo bloco, Bernardinho convoca jogadores do Taubaté para a Olimpíada do Rio de Janeiro. A gente volta em instantes, 7h11 agora.